Vimos, num primeiro momento, o interesse de setores do empresariado em explorar o negócio dos processos do trabalho. Justiça arbitral. Agora, vamos ver um outro tipo de interesse ideológico em acabar com a justiça do trabalho. Aqui é o site do Instituto Mises, uma matéria intitulada A Justiça do Trabalho Brasileira é um tribunal de exceção e deve ser extinto. Quem assina esse artigo é o senhor Gianluca Lorenzon. Gianluca Lorenzon, não é Lorenzoni, é Lorenzon. Numa segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2016. Gianluca Lorenzon é um consultor empresarial, uma das maiores firmas do mundo. Foi esse negócio aí do Instituto Mises Brasil, advogado, pós-graduação, competitividade, parari, patati, patati, patatá. Esse aqui é o currículo do senhor Gianluca Lorenzon. O senhor Lorenzon vem dizendo que a Justiça do Trabalho no Brasil pode ser considerado um tribunal de exceção. Aí, a Justiça Trabalhista claramente segue a filosofia de Karl Marx para os direitos humanos, segundo a qual os privilégios legais somente são concedidos à classe que os conquistou, ou seja, aos vencedores da luta de classe. Então, o senhor Lorenzon tem uma intenção ideológica de terminar com a justiça do trabalho. A justiça trabalhista, que aqui está, corrigir distorções e com isso fazer valer sua visão social. Não é por coincidência que os manuais de direitos trabalhistas geralmente já introduzem em seus corpos, de forma explícita, a filosofia marxista que impassa a sustentação da ética da mesma. Aí ele vai dizer, o fascista Getúlio Vargas, por isso que a justiça do trabalho é fascista, e mais, é fascista e ao mesmo tempo é marxista, uma contradição incrível. A Justiça do Trabalho, que declara instalada nesse histórico 1º de maio, tem essa missão. Cumpre-lhe defender de todos os perigos nossa modelar legislação sociotrabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela retidão e firmeza das sentenças. Ué, marxista? Ou trabalhista, pode ser trabalhista, mas marxista está longe. A Justiça do Trabalho faz, de fato, é punir os empregadores, que, de acordo com a teoria marxista, pertencem à classe opressora, ao conceder tratamento especial, bem como uma série de princípios processuais benéficos à parte vulnerável incorporada no trabalhador reclamante. A falha da legislação não comprometer que toda a vulnerabilidade socioeconômica que o trabalhador brasileiro enfrenta é causada pela própria legislação, razão pela qual empregados fogem das melhores proteções sociais dadas pelos governantes. Espera aí, a Justiça do Trabalho não faz leis, quem faz as leis é o Legislativo, mas ele diz que a Justiça do Trabalho é protetiva do trabalhador porque cumpre as leis. Tá, legal. Então, tem que acabar. A punição factualmente criminal que a Justiça do Trabalho faz não envolve tão somente enormes e moralmente injustos confiscos da propriedade de empregadores, mas também, e acima de tudo, uma grande restrição à liberdade individual de se firmar contratos sem incorrer em uma livre associação. Diante de tudo, não é difícil imaginar como a Justiça do Trabalho acaba violando a proteção internacional ao julgamento justo. Quer dizer que a Justiça do Trabalho viola a proteção internacional ao julgamento justo. É o conceito definido pelo senhor Lorenzon. A injustiça desse sistema acaba levando a consequências surreais, como a banalização dos danos morais, a expansão do poder dos sindicatos, a limitação inconstitucional das formas de trabalho, a facilitação do ônus da prova para o empregado, entre outros exemplos. Conclusão. Em suma, as violações a princípios e regras universais do direito que a Justiça do Trabalho representa já são suficientes para
enquadrá-la como um tribunal de exceção. Alguns poderiam apontar que ainda assim seria um enquadramento incabível, dado que não se trata de um tribunal temporário transitório. Entretanto, torna-se falsa a perspectiva fisiológica não visualizar que a Justiça do Trabalho no Brasil tem um caráter temporário intrínseco ao seu propósito. Dentro da filosofia que a criou, reside a ideia de que ela se trata de instrumento passageiro para implementar a justiça social até o momento em que a classe trabalhadora capture os meios de produção na sua supostamente almejada e eternamente próxima revolução. Trata-se da chamada inviabilidade histórica do marxismo original ou na vanguarda do proletariado na perspectiva leninista, o ponto inevitável temporal em que a justiça do trabalho cessaria de existir, pois a relação de emprego entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores não mais existiria. Sr. Lorenzon, a Justiça do Trabalho, além de gerar uma sensação factual de insegurança jurídica que acaba por afastar investimentos, queremos investimentos, oprimir o mercado de trabalho e submeter empregados a uma vida sem mobilidade social, com baixos rendimentos, também representa uma violação moral ao direito universal, aos tratados internacionais e à Constituição brasileira. E termina o Sr. Lorenzon em 2016, tem de ser abolida. Posição firmada pelo Sr. Lorenzon em 2016. E ele ainda indica um outro artigo de autoria dele também, como a Justiça do Trabalho aumenta a desigualdade no Brasil. Está aqui, Instituto Mises, como aumenta, eu não vou ler isso tudo, é claro, que eu não sou louco, a redução do incentivo para contratar, é a primeira parte. A segunda parte, incerteza jurídica gera diminuição da oferta de salários do tempo de contrato. A terceira parte, desacertos financeiros pós-contrato de trabalho. Incerteza jurídica pressiona gastos elevados comuns da transação. Mas tem aqui embaixo algo mais importante de tudo isso. Opa, vamos subir aqui. Aqui, o Sr. Lorenzon fala da nobreza judiciária. Um suntuoso estilo de vida, donos de cargos públicos de alto poder, força e importância, e ameaça aos súditos que ousam não respeitar seus títulos. Poderia ser a nobreza da idade medieval, mas em verdade se trata de juízes brasileiros. O Brasil tem um dos judiciários mais caros do mundo, principalmente pelos altos gastos com recursos humanos. Altos gastos com recursos humanos. Os custos com salários de juízes em relação ao PIB per capita brasileiro são maiores que o de qualquer outro país, com tantos magistrados, superando inclusive os de alta renda, como Alemanha e Estados Unidos, conforme demonstram os gráficos, a seguir dados obtidos pela... E vamos ver as comparações. Isso aqui é dados do 2015, tá? Muito bem. Aí ele vem comparar a despesa no Brasil. Ele vem comparar a despesa no Brasil com França. Ih, rapaz, olha só. A França gasta só 0,02% do seu PIB com juízes. E a Itália, cara, gasta menos de 4%. O K, não sei o que é o K, não. Germânia gasta pouquinho, Portugal gasta pouquinho. Olha o Brasil, 0,018% do PIB. É o que mais gasta. Peraí. Se o PIB aumentar, o percentual com gasto diminui, né? Se o PIB diminuir, o percentual com gasto aumenta, né? Quer comparar o PIB da Alemanha, da França, da Itália com o PIB do Brasil? E mais. Qual a dimensão desses países? O Brasil é um país continental. Tem 200 milhões de habitantes. 100 milhões de população ativa. Portugal tem 100 milhões de habitantes? A Alemanha tem 100 milhões de habitantes? Nem de habitantes, quanto mais de população ativa. Então não precisa de tantos juízes, né? Impossível é que Portugal, Germânia, França, Itália tivessem uma estrutura judiciária igual ao do Brasil. O Brasil é continental. Eles são pequenininhos. Né? Itália, então, Portugal.
Não dá para comparar. E o PIB deles é alto em relação ao PIB brasileiro. O percentual aqui tem que ser maior mesmo. Mas vai o senhor Lorenzon enganando o povo. Conclusão, ainda que a concentração de renda não seja algo problemático, ao contrário de que mostra a estatística geral, reproduz a justiça do trabalho e seus magistrados mantêm um papel ativo quando se trata de diminuir a produtividade, aumentar o desemprego, destruir a criação de riquezas, criar um ambiente jurídico inóspito para a inovação e crescimento profissional e, como esse artigo tentou demonstrar, concentrar renda na mão de poucos, especialmente esses poucos que são eles mesmos. É uma visão ideológica de acabar com a justiça do trabalho. E quem era e quem é o senhor Lorenzon? Vamos ver aqui. O senhor Lorenzon, Diário Oficial da União, página 1, seção 2, do dia 18 de janeiro de 2019. O Ministério da Economia, o Ministro da Economia do Estado Civil da Presidência da República, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 3º do Decreto 8.821, de 21 de julho de 2016, resolve. Mas a publicação é de janeiro de 19. Nomear Gianluca Lorenzon para exercer o cargo de diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, código DAS 101.5. Então, o senhor Lorenzon hoje ocupa cargo de destaque na estrutura do Ministério do Planejamento. Vocês viram, de um lado, empresários tendo interesse de explorar esse ramo do negócio, e de outro lado, ideólogos querendo acabar com a justiça do trabalho por ideologia. E você ainda não acredita que eles querem extinguir a justiça do trabalho? Mova-se. Não permita que eles criem um clima que leve à extinção da justiça do trabalho. A hora é agora, esperar não dá.